Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um videocast da Afia Ped Papers. Aqui a gente fala de pediatria de forma prática, mesmo que você não tenha tempo para estudar e para você se atualizar tanto para as provas quanto para o dia a dia. Eu me chamo Sabrina, sou uma das editoras e hoje nós vamos discutir um assunto importantíssimo junto com meu amigo Cadu, também editor, de um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, que são as doenças maternas infecciosas e a sua relação com a amamentação. Quanto que a gente pode liberar, quando não pode liberar. É um assunto polêmico, né? Muitas vezes as mães são restringidas da amamentação sem real necessidade, não é isso, Cadu? Exato, que é o tipo de coisa que não deveria acontecer, né? Nós pediatras temos que preservar a amamentação. E tem que ter muito parcimônio na hora de dizer, de fato, assim, tá contraindicado. Não é pra ser, assim, de forma leviana. E como muitas vezes gera dúvidas, é bom ter um documento que vai trazer aí as diretrizes e que a gente vai seguir pra atualizar vocês. Porque na verdade, é uma atualização sobre isso, que saiu em 2022. Perfeito. Como que é a decisão ali, principalmente, né, você, neonatologista, tá ali, né, recebe o bebê, vai ter esse primeiro contato com a família. Como que é a decisão de liberar ou não a amamentação para esse bebê? Ótimo. De forma bem resumida, tudo se resume a avaliar risco-benefício. Vai ter mais risco liberar a amamentação, porque é uma doença sabidamente transmissível pelo leite materno, e com isso essa criança, eventualmente, era uma doença que não houve risco de transmissão via transplacentária, mas o risco é pelo leite, aí é indiscutível. Algumas vezes a gente não sabe exatamente, então a gente tem que conversar com a família, dizer, olha, a gente ainda, real, não sabe, então fica a seu critério. Aparentemente o benefício é maior que o risco, né? Exatamente, porque o leite materno... E tem aquelas que a gente fala, fica tranquila que tá tudo certo, não vai ter problema nenhum. Inclusive, assim, e eles colocam no documento, né, a maioria das doenças bacterianas, elas não restringem e as mães podem tomar antibiótico, coitadas, pode, trata a sua infecção. Porque também tem a questão do uso de medicamentos e a amamentação, isso. né? Que isso é um assunto para um outro videocast. Mas as coitadas das mães, muitas vezes, às vezes até para tratar um canal dentário, eu vejo muito isso. Né? Aí o odonto fica com receio, mas assim, muitas medicações também estão liberadas, muitas doenças. A mamãe tem uma virose, ela pode amamentar, né? Sem então dúvida. Tem um impacto aí de a gente preservar a amamentação. Sim. E quando não é efetivamente seguro, aí a gente quando a gente tem que intervir. Exato. E ter aí os fundamentos e poder dizer para as famílias o porquê que de fato tô restringindo a amamentação. Mas a gente vai destrinchar isso agora. Exato. Uma das doenças muito frequentes que a gente tem, né, aqui no Brasil ainda é a tuberculose, né? A gente tem a vacina, mas a vacina previne formas graves, não previne essa forma pulmonar de forma alguma, né? E muitas vezes acaba que descobre ali durante a gestação ou depois que o bebezinho nasceu. E como que a tuberculose, o diagnóstico de tuberculose pode afetar a amamentação? Muito bom. E aí é muito perguntado em prova. As provas adoram questionar justamente o que você faz com o filho de mãe com tuberculose. Então, tudo depende essa mãe é bacilífera ou abacilífera, ou seja, ela tem risco de transmitir para a criança ou não tem esse risco. E aí depende se ela está ou não em tratamento, e o tempo mínimo que eles consideram para você entender que essa mãe não vai transmitir para a criança são 14 dias. Então, já tem 14 dias de tratamento, sem restrições, vá ser feliz, amamente seu filho em paz, sem nenhuma orientação. Caso contrário, se ela já iniciou o tratamento, mas tem menos de 14 dias, ela ainda pode transmitir, ainda assim, posso amamentar, mas tenho cuidado de usar máscara, lava bem as suas mãos, põe uma mascarinha lá e tudo bem, também não tem nenhuma grande preocupação. O momento que eles ficam mais, assim, de restringir o contato direto é se a mãe está investigando tuberculose, ainda não se sabe se é ou não, mas o detalhe é o seguinte, eles não estão dizendo para não dar o leite materno. Eles sugerem separar pelo risco de eventualmente transmitir, porque a mãe não está tratando, você não sabe o que é, vai que é outra coisa. Mas não passa pelo leite. Esse aqui é um detalhe importante. Aqui a transmissão é respiratória. Exatamente. São as gotículas respiratórias. É que a transmissão é significativa, exato, né? Então, exato. Mas não passa pelo leite, né? E aí tem aqueles casos muito, muito específicos. Aí, por exemplo, se for multidroga resistente, aí esquece. Isso aí. Tá contraindicado mesmo, não temos o que fazer
nesse impacto. E também tem a conduta que a gente tem no recém-nascido, né? Que eu acho que é interessante a gente lembrar, né? Então, se a gente tem um recém-nascido, e aí não serve só para mãe, né? Mas ele coabita, né, com um indivíduo que é bacilífero, né? Isso. Que tem tuberculose. A gente não dá BCG ao nascimento. Para não bagunçar nosso raciocínio. Para não raciocínio. bagunçar. A gente faz a quimioprofilaxia, né? Com isoniazida e rifampicina por 3 meses. E aí vamos avaliar lá a prova tuberculínica, Isso, né? vai fazer a BCG. Perfeito. Veio o reagente... Teve doença mesmo, tem que tratar, ferrou, esquece a BCG, agora é mais imunidade natural. Isso, já pegou, já vai fazer, né? a sua imunidade. Tá negativo, o teste tuberculínico. Perfeito, BCG nessa pra criança. prevenir, né? Lembrar que BCG previne formas graves, invasivas de tuberculose, meningite tuberculosa. É o que a gente mais vê. Que é bem impactante. Exatamente. E eles fazem aí um detalhe, que se for eventualmente, que é uma forma muito grave, muito rara de tuberculose, que se for um abscesso ou uma mastite mamária por tuberculose, o que é muito raro, nesse caso, eles sugerem que seja descontinuado. Contraindicado. Né? Apesar de que a gente vai falar em seguida que, em geral, abscessos e mastites não precisaria, mas por tuberculose, sim, porque é mais invasiva. E aí, nesse caso, a criança também tem que tomar a isoniazida. Pelo mas risco assim, mastite e abscesso é um negócio que dói pra caramba, né? Eu já vi umas mulheres chorarem bastante. Né? Aí Deve ser me conta, na mastite, no abscesso, tem indicação de continuar a amamentar? Como que funciona isso? E a bactéria? Exato. No abscesso, vai sair pus? Em geral, mantém-se a amamentação. O que não quer dizer que, obrigatoriamente, essa mãe vai ter que ser submetida à tortura de amamentar no peito que está com a mastite. Às vezes, ela não tem condições. Se tiver uma lesão mamilar, o abscesso for muito próximo do mamilo, da região onde a criança tem que abocanhar, pode ser recomendado, não bote a criança direto aí, porque pode ser que, pela mãe que dói e pela criança se contaminar. Mas, na maioria das vezes, mastite e abscessos é manter a amamentação. Pode tomar seu antibiótico. As mães são guerreiras, olha, por isso que são vocês que fazem isso. Porque a gente ia parar, tipo, dá fórmula, tá tudo certo. Não, dói muito. Mas pode, é liberado, o aleitamento materno deve ser mantido. Se a mãe preferir, ordenha. Tá. E, eventualmente, se não tiver lesão próxima que tá contaminando, pus, pode ofertar, inclusive desse lado. Se tiver a lesão, aí ordenha e joga fora. Aí lembrar que a gente tá falando de preservar a amamentação, inclusive de mães doentes, vão ofertar esse leite no copinho, na colherinha, nada de bicos. Né? Tem todo esse esforço da coitada da mãe que tá dolorida aí, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado em si. Exatamente. E o documento fala muito isso, do que a gente deve aproveitar para promover o aleitamento materno, proteger o aleitamento materno, né? Não é porque teve a mastite que agora tem que desandar de vez. Perfeito. E sempre entender se é desejo dessa mãe continuar. Exato. E respeitar a vontade dela. A gente sabe, o leite materno é o padrão ouro, ok, né? Mas a gente tem que avaliar que existem contraindicações ao aleitamento materno, inclusive na situação mental que a mãe se encontra. Exato. Né? Eu já tive mães, por exemplo, com baby blues, que ela não queria nem... Na hora que o bebê ia mamar, ela tinha pânico, ela tinha desespero, ela tinha vontade de matar o bebê. Você vai manter uma amamentação? É melhor não. Entendeu? É melhor não, né? Não é tão seguro, né? Assim como tem mães que, por opção, pra elas aquilo é um estresse, você vê que aquilo não tá estabelecendo uma relação. Não tem por que insistir. Entendeu? Não tem por quê. Cabe a gente, como a gente fala em diversas situações, orientar os benefícios do aleitamento materno, né? Mas também cabe à mãe, né? A decisão final é dela aí do binômio mãe-bebê. Sempre, sem dúvida nenhuma. E a gente... Pode falar. Não, só lembrei, bati o olho aqui no documento, tô me guiando por ele, tem mais uma informação que é legal de ressaltar, porque vai que cai em prova. Em geral, eles falam que a gente pode entrar com tratamento empírico, antibiótico, por exemplo. Perfeito. Não tem necessidade de fazer cultura desse leite da mãe, para ver se tem aí alguma bactéria específica. Mas espera-se que tenha uma boa resposta antibiótico aquelas 72 horas. Eles colocam entre 48 e 96 horas. Se não houver, ou se tiver recorrência frequente da doença, apesar de uma terapia apropriada, ou se a mãe tiver uma dor muito fora do habitual, aí pode ser interessante solicitar a cultura do leite para ver se encontra alguma bactéria específica que eventualmente não foi tratada de forma empírica. E se for um abscesso que for drenado, aí no centro cirúrgico, aí deve ser mandado a cultura, porque chegou a esse ponto. E que além do tratamento medicamentoso, né, a gente deve sempre reforçar os fatores que predispõem à mastite, que basicamente é a estase do leite e a infecção, que devem ser abordados, sugerindo que essa mãe, ela
tire o leite, extraia de forma frequente e aumentar o número de mamadas, para não acumular e não ficar leite parado, que aumenta aí. Na verdade, as a gente tem que infecções. lembrar que a gente tem como prevenir a mastite, né? Tá lá nos princípios básicos da orientação, do posicionamento e da pega do bebê. Sem